Saudações, galera do YouTube. Sou Ezequiel Eugênio e você é muito bem-vindo ao Desvendando a Ciência. Desde já vou pedindo que se inscreva no canal, caso não seja, dê um like e não te esqueças também de partilhar com os teus amigos, porque afinal vídeos novos são publicados aqui semanalmente e a ideia principal aqui é partilhar o conhecimento. Então ajude-me nessa, leva aí o link, partilhe com os seus mais próximos para que este conteúdo possa ir alcançar muita gente, ok? Vamos lá à questão número 5 que diz: no interior de um capacitor plano encontra-se uma lâmina dielétrica de espessura A que é menor que D, onde este D é a distância entre as placas. Seja A área de cada placa. Determine 5.1, vem aí para determinarmos a capacidade do capacitor com a lâmina. Estamos juntos? 5.2, aí pede-nos para achar a energia potencial do sistema se a diferença de potencial antes da introdução do dielétrico for de V0. Está bem? Ok, vamos lá primeiro trabalhar aqui com esta questão aqui, 5.1. Vamos lá primeiro pensar no seguinte. Eu tenho aqui uma placa e aqui terei uma outra placa, como a gente quiser. Até deixe-me desenhar isto aqui em 3 dimensões, está bem? Então teremos aqui isto assim. Considere isto como sendo a placa, não é? Uma das placas. Depois nós temos um dielétrico aqui internamente. Vamos considerar que o dielétrico está mais ou menos aqui, não é? Considere este como sendo o dielétrico. Vem mais ou menos até aqui. Digamos até aqui e faz isto. Estou a desenhar isto em 3 dimensões. Então vamos lá ver o que nós teremos aqui. Mais ou menos esta é a placa. Depois teremos uma outra chapa aqui nesta parte inferior, aqui de baixo, né? Teremos algo mais ou menos assim, teremos algo assim e teremos algo assim. Estamos juntos? Ok, não é lá uma coisa muito bonita, mas é o básico, dá para entender aqui o que está a acontecer. Vamos lá ver, aqui nós temos esta placa com uma certa espessura. Estamos juntos? Que é na verdade o dielétrico ali inserido entre estas duas placas, em que nós temos aqui uma placa nesta parte de cima com uma certa área, igualmente encontramos a mesma, ou seja, uma placa de iguais dimensões nesta parte inferior. Então o que nós queremos ao certo aqui é perceber o que acontece, não é, com a capacitância com a lâmina. Estamos juntos? O que nós vamos ter que fazer, vamos lá desenhar isto aqui em apenas 2 dimensões e a gente vai ver o seguinte, que aqui no interior teremos aqui então o dielétrico. O que vai acontecer aqui é que, se a gente for a fazer um zoom aqui na coisa, deixa-me prolongar este lado até aqui, não é? Se a gente for a fazer um zoom, consegue perceber algo muito interessante, que temos aqui, não é, uma certa distância, e vamos chamar esta distância de A. Estamos juntos? Temos aqui esta distância A. E ainda assim conseguimos ver que temos uma outra distância aqui que podemos chamar de distância D. Estamos juntos? Esta distância D aqui entre estas placas aqui. Então, a gente consegue perceber que este dielétrico que a gente introduziu aqui no meio, né, aqui entre essas duas chapas, não cobrem a placa toda. Esta é a dica-chave que não podes te esquecer. E aqui a gente consegue ver que este dielétrico não cobre, digamos, as placas todas. Aqui a gente consegue ver que tem um vão aqui. Estamos juntos? E aqui no interior tem um vão. Então este vão aqui também é muito importante para a resolução do nosso problema. A gente vai perceber o seguinte, que se formos a considerar a relação que a gente aprendeu lá no vídeo anterior, vimos que a capacitância, na verdade, ela é dada por ε0, área ali das placas envolvidas, sobre, portanto, a distância. Esta é a fórmula genérica para estas expressões. Estamos juntos? Para a capacitância. Então, o que a gente vai perceber é que, se formos a olhar para esta relação, podemos considerar primeiro uma capacitância envolvendo aquele dielétrico lá. E nós aprendemos que a capacitância nova assim, portanto, será igual a uma constante vezes a capacitância. Estamos a dizer que então este nosso capacitor que vai ser introduzido neste meio vai depender de uma certa constante aqui. Estamos juntos? Então assim a gente pode ver que a capacitância, no caso até podemos chamar de capacitância 1, ali com o dielétrico será dada por aquela constante ali, não é? Vezes que depende em algum instante do dielétrico, vezes aqui o ε0, vezes a área sobre a distância. Mas olha que a distância agora, estamos apenas a falar deste A. É como se a gente estivesse a ignorar esta distância que existe aqui, ou seja, estamos a tomar que esta distância é grande o suficiente para não deixar espaço aqui. Estamos juntos? Aqui a gente consegue perceber algo muito interessante, que a espessura somente daquela parte vai ser considerada aquela distância A. Estamos juntos? E agora, perceba uma coisa muito interessante, que aqui nós encontramos uma outra superfície, aqui que não é preenchida, que é a capacitância do vácuo. Exatamente. Quando nós temos dois capacitores, duas placas apenas colocadas, e aqui internamente a gente não tem nada, então chamamos isto de capacitor de vácuo. Estamos juntos?
Então, vamos chamar este capacitor de capacitor 2. Estamos juntos? Então, vamos dizer que capacitor 2 será igual. Olha só, o capacitor 2, se a gente for a prestar atenção, ali ele será reduzido a algo mais ou menos assim, de tal forma que esta distância aqui dentro reduziu-se, ou seja, não temos o elemento A. Ou seja, estamos a dizer que agora esta distância aqui entre estas duas placas já não será apenas D, mas sim estamos a dizer que é D e tiramos alguma coisa chamada A. Estamos juntos? Então, a gente vai pegar esta expressão para compreendermos como é que vai se comportar este capacitor de vácuo. Então, vamos dizer que isto é aqui o ε0 vezes a área, ε0 vezes a área, tudo isso sobre a distância. E a distância a gente viu que ela vai ser dada por D menos A. Prontos. Agora, o que a gente tem que perceber é que ao longo deste capacitor, a gente consegue ver que aqui ele pode ser polarizado nesta parte inferior aqui também, mas a gente vai perceber que quando nós temos ali as associações dos capacitores, cada uma das associações vai ter sua respectiva consequência. E para nós, vamos considerar esta associação aqui como sendo em série, porque é o que acontece. Eles estão posicionados, se a gente for ver aqui, o capacitor do vácuo, não é? E o capacitor aqui com este dielétrico estão posicionados de tal forma que a gente pode concluir que eles estão em série. Ou seja, primeiro passa no 1, vai passar no dielétrico, depois atinge outra placa. Então vamos simplesmente dizer o seguinte, que o capacitor equivalente ou a capacitância equivalente, isto será igual a 1 sobre o capacitor 1 mais 1 sobre o capacitor de vácuo, que simplesmente chamamos de C2, tá bem? Então vamos dizer aqui que a capacitância equivalente será dada por, basta ali substituir, sendo que a capacitância 1 deu isto, não é? Ali envolvendo o dielétrico, vamos dizer que isto é 1 sobre K vezes ε0 vezes a área, tudo isso que divide pela espessura A, tudo isso que vai ter que adicionar por 1 sobre C2. E C2 vimos que vale ε0 vezes a área, tudo isso que vai ter que dividir ali pela distância menos A. Ok, até aqui eu acredito que não há nenhuma dificuldade, pois é só aquela matemática básica que todo mundo conhece, né? Então vamos só simplesmente dizer o seguinte, que aqui 1 sobre a capacitância equivalente será dada por fração de uma fração. Aquela história que todo mundo conhece, né? De manter a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. Manter a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. Então vamos dizer que isto vai dar aqui, o inverso disto vai dar, portanto, A sobre K vezes ε0 vezes A. Estamos juntos? E tudo isto vai ter que adicionar pela distância menos A e que tudo isto vai ter que dividir por ε0 vezes A. Estamos juntos? Vezes A. E aqui a gente consegue ver que temos a soma de duas frações. E na soma de duas frações basta garantirmos que ambas tenham ali o mesmo denominador. E a gente vê que aqui falta o K apenas. Estamos juntos? Então, desenvolvendo esta fração aqui, a gente vê que isto vai dar A mais ali o K, que vai ter que multiplicar pela distância menos o A, não é? E que tudo isso, por sua vez, vai ter que dividir por K ε0 vezes a área. Estamos juntos? Então, assim a gente conseguiu determinar o capacitor equivalente, ou ainda podemos simplesmente dizer que na verdade a capacitância equivalente vai resultar em, a gente vê que isto multiplica por 1, isto então simplesmente vamos dizer que isto é K ε0 vezes A e que tudo isto por sua vez vai ter que dividir por A mais K que vai ter que multiplicar por aqui a distância menos A. Estamos juntos? Ok, isto é bem simples, viram que a ideia é bem simples. Aqui para 5.1, vamos lá ver, aqui para 5.1 até nem precisamos calcular, pois no vídeo anterior mostrei ali que para determinar a energia potencial do sistema ou de um capacitor que a gente quiser, temos que a energia, portanto, potencial será dada por 1 meio a capacitância vezes a tensão ao quadrado. Estamos juntos? Então é só simplesmente substituir aqui no lugar deste C aqui, esta expressão que a gente acabou de determinar, aqui, não é? Esta expressão aqui, substituir o V0, ou seja, será uma expressão que vai depender do V0. É bem simples a aplicação, não é? Muito bem, temos aqui a questão do número 6 que diz: todo o espaço entre as placas de um capacitor plano está preenchido com um dielétrico de duas partes iguais, constantes, não é? Aliás, e constantes dielétricas diferentes. Aqui vemos que ε1 e ε2. Ok, pois pede aí para determinar a capacitância equivalente do sistema e a energia armazenada no sistema se a diferença de potencial antes da introdução do dielétrico for de V0. Ok. Vamos lá primeiro analisar nesta situação. Percebam que temos nesta parte aqui superior uma chapa e nesta parte inferior também uma chapa, de tal forma que estas duas hastes que a gente vê aqui estão a polarizar este nosso condensador, está bem? Então percebam uma coisa muito interessante. Aqui nós temos este lado um condensador, aliás, um dielétrico feito de um material diferente o que nós temos do outro lado. O que quer dizer que nós podemos sim quebrar este capacitor pelo meio.
perceba logo que o comprimento deste ponto a este ponto vale L. A gente vê que repartido este nosso capacitor, agora vemos que isto vai valer este lado L sobre 2 e este lado L sobre 2. Estamos juntos? E se a gente for a repartir e analisar cada um dos capacitores ali, percebemos que o primeiro pedacinho está aqui e o que vai acontecer? A sua área fica reduzida à metade, pois se desta extremidade a esta extremidade vale área, então quer dizer a metade vai valer área sobre 2. Então estamos a dizer que para este ε1, então teremos aqui área sobre 2. Ao passo que a distância que separa aquelas duas placas mantém-se constante. Percebe aqui a distância desta extremidade a esta extremidade vai valer ainda assim D. Estamos juntos? Vai valer D. Então, quanto é que vamos ter aqui em termos de capacitância do capacitor 1? Teremos que a capacitância 1 será dada ali por K1 vezes o ε0 vezes a área sobre 2 e tudo isso vai ter que dividir pela distância. Estamos juntos? E aqui a gente vê que o capacitor 1 será dado por K1 ε0 área sobre 2 vezes a distância. Então, como a situação que acontece, olha aqui, isto nós cortamos pelo meio, então estamos a dizer que o capacitor 2 com certeza será dado por K2 ε2, aqui, não é? ε2, área, tudo isso que vai ter que dividir por 2D. Estamos juntos? Então, nós temos aqui esta situação. Consegue ver que é mais ou menos muito simples, né? Mas muito simples. E eu acredito que isto não merece passar sem um like. Então vamos lá ver o que acontece. Se a gente vê que um está ao lado do outro, vemos que podemos considerar como sendo dois capacitores diferentes, em que um está ao lado do outro. Assim sendo, vamos dizer sim que são dois capacitores associados em paralelo. E para dois capacitores associados em paralelo, nós aprendemos lá nas classes anteriores que basta apenas somar as suas capacitâncias. Estamos a dizer que o capacitor equivalente vai ser dado por capacitor 1 mais o capacitor 2. Estamos a dizer que isto vai ser igual a K1 vezes ε0 vezes A sobre aqui 2 vezes a distância. Vamos ter que somar por K2 ε0 área, tudo isso vai ter que dividir por 2 vezes a distância. Agora sim, vemos que temos o mesmo denominador. Então, se a gente tem o mesmo denominador, basta ali manter o denominador e adicionar os seus numeradores. Aqui então a gente vê que teremos tanto ε0, não é, vezes área, tudo isso que vai ter que multiplicar por K1 mais K2 e tudo isso vai ter que dividir por 2 vezes a distância. Não é? Chegado a este ponto, assim a gente já havia calculado a capacitância equivalente. E outro pedido aí, veja, muito interessante, que diz assim, para calcular aqui a energia armazenada no sistema se a diferença de potencial antes da introdução do dielétrico for de V0. Pronto, aí é meio que uma comparação que a gente pretende fazer, que sendo que no início, antes daquela introdução, nós tínhamos uma tensão V0, sabemos que a energia é dada, não é, por 1 sobre 2 a capacitância, não é, vezes ali a tensão ao quadrado, e a tensão inicial vimos que valia V0. Depois basta substituir aí esta capacitância equivalente que nós já temos aí e ver quanto é que isto vai dar. Depois deixa aí nos comentários que isso vai ajudar bastante. Estamos juntos? Muito bem, vamos lá ao exercício número 7, que diz: um capacitor com placas paralelas possui o espaço entre as armaduras preenchido com duas camadas dielétricas, uma com constante ε1 e outra com ε2. Cada camada possui espessura distância sobre 2, onde D é a distância entre as placas, ok? Mostre que a capacitância é dada por... Temos este valor aqui da capacitância. Ok, aqui nós temos um problema genérico e bem simples. Vamos usar o raciocínio que a gente usou no exercício anterior. É só para ver que as coisas estão todas elas ligadas. Então, se ainda não és inscrito no canal, eu acredito que estarás totalmente desatualizado sobre as informações e tal. Estamos juntos? Ok, vamos lá ver aqui. Temos aqui dois dielétricos. Se a gente for fazer um zoom, temos o primeiro dado por ε1 e o segundo dado por ε2. Mas no lugar de ε vamos chamar de K, só para evitar aí, só para não confundirmos com a constante de permissividade, tá bem? Ok. O que nós vamos fazer agora é só para perceber o seguinte. Este é um certo, digamos, dielétrico feito com certo material, de tal forma que este ε1 aqui, na verdade, é muito diferente deste aqui embaixo. Então, vamos dizer que estes dois dielétricos são feitos de materiais completamente diferentes, tá bem? Ok, então o que nós vamos fazer agora primeiro? Vamos aí calcular a capacitância. Primeiro, para este primeiro material, vamos dizer que a capacitância 1 será dada por ε0 vezes a área
vezes ali o K1, não é? No lugar de epsilon 1, vamos chamar de K1. Tudo isto vai ter que dividir pela distância. A distância vimos que vale D sobre 2. Então vamos dizer sobre D sobre 2. Então isto vamos dizer que será igual a epsilon 0 vezes área vezes ali o K1 vezes 2 sobre a distância. Afinal, fração de uma fração. Estamos juntos? Então vamos dizer que o capacitor 2 também vai valer isto. Ou seja, vamos dizer que ele vale epsilon 0 área vezes o K2, agora é de um outro material. Vamos dizer isto tudo vezes 2 e que vai ter que dividir pela distância D. Estamos juntos? E se a gente for a ver, eles estão associados, se a gente for a tomar como sendo dois capacitores, vamos dizer que eles estão associados em série. E a capacitância equivalente ali para capacitores que se encontram associados em série pode ser dada como sendo o produto primeiro entre eles, que é C1 vezes C2, sobre a soma entre eles, ou seja, C1 mais o C2. Estamos juntos? Como a gente quiser. Então, nós podemos dizer que 1 sobre ali a capacitância equivalente será dada por 1 sobre a capacitância 1, que é dada por isto aqui. Vimos que é epsilon 0 vezes a área vezes o K1 vezes 2 e que tudo isso vai ter que dividir pela distância. Estamos juntos? Tudo isso vamos ter que somar por 1 sobre a capacitância 2, que é dada por epsilon 0, área, o K2 vezes 2, tudo isso vai ter que dividir pela distância, está bem? Então, fração de uma fração, aquela história que todo mundo conhece, vamos dizer que isto vale, portanto aqui mantemos a primeira, que é esta, e multiplicar pelo inverso da segunda. E o inverso da segunda vai dar ali a distância sobre epsilon 0 vezes área vezes K1 vezes 2. Isto tudo vai ter que somar pela distância sobre epsilon 0 vezes área vezes o K2 vezes 2. Estamos juntos? E aqui a gente consegue ver que podemos achar o menor múltiplo comum. Se a gente for a ver, aqui temos o epsilon 0, temos o epsilon 0, temos A, temos o 2, menos o K aqui. Ou seja, o K aqui é diferente. Os K's é que são diferentes, na verdade. Então nós podemos dizer o seguinte, que aqui teremos que multiplicar pelo que não tem, que é o K2, e aqui pelo que não tem, que é o K1. Ou seja, o numerador, este multiplica com o numerador e vai ter que multiplicar com o denominador. Então teremos ali D vezes K2, tudo isso vai ter que dividir por epsilon 0, área vezes K1 vezes 2, vezes agora o K2. Estamos juntos? Mais o mesmo, este denominador vai multiplicar pelo numerador, novamente também pelo denominador. Então estamos a dizer que isto vai dar ali D vezes K1, tudo isto vai ter que dividir por epsilon 0, área, o K2 vezes o 2. Estamos juntos? Uma vez que a gente tem o mesmo denominador, aqui me esquecendo o K1, uma vez que a gente tem o mesmo denominador, basta manter o denominador e adicionar os expoentes. Mas a gente vê que nos expoentes temos um D em comum, então podemos evidenciar, ou seja, será D que multiplica por K2 mais o K1, tudo isto que vai ter que dividir aqui por epsilon 0, área vezes 2 vezes K1 vezes K2. Afinal, tudo isto é igual a 1 sobre a capacitância equivalente. Aqui podemos achar o produto dos meios igual ao produto dos extremos, de tal forma que isolemos ali a capacitância equivalente. Então, vemos que a capacitância equivalente será dada por, aqui epsilon 0 vezes área vezes 2 vezes K1 vezes o K2. Tudo isto vai ter que dividir ali por... sim, a distância que multiplica por K2 mais o K1. Ou simplesmente, se a gente quiser reduzir isto, podemos dizer que isto é epsilon 0 vezes área, tudo isto vezes 2, não é? E que tudo isto vai ter que ir pela distância e vai ter assim que multiplicar por K1 vezes K2, tudo isto sobre K1 mais o K2, não é? Temos uma situação mais ou menos igual a esta. Se formos a ver aí nas nossas... aí na nossa expressão, realmente era só para provar isso. Então, como a gente considerou que K era igual a epsilon, então é só depois substituir. Estamos juntos? Ok, chegado aqui a gente vê que não tem nada de mais aqui, não é? Não tem nada de mais. É só se inscrever no canal para depois ver o que acontece. Vemos que não tem nada. Vamos lá para outro número. Muito bem, vamos lá resolver a questão do número 8 que diz: todo o espaço entre as placas de um capacitor plano está preenchido com um dielétrico de 3 partes e constantes dielétricas diferentes. Temos aqui epsilon 1, epsilon 2 e epsilon 3. Aí pede-nos para determinar a capacitância equivalente do sistema e a energia armazenada no sistema se a diferença de potencial antes da introdução aí do dielétrico for de V0.
Ok, vamos lá primeiro ver o que acontece nesta relação aqui. Concorda comigo que este primeiro dielétrico, encontra-se, digamos, em paralelo com estes dois? Sim. Concorda comigo que estes dois, um em relação ao outro, encontram-se em série? Sim. Pois, se a gente for olhar nesta parte superior, e aqui nós temos a placa, e esta parte aqui também nós temos a placa. Então, perceba o seguinte, que quando a gente for a dividir, novamente vamos fazer o que a gente fez na questão do número 6. Se a gente for a repartir aqui pelo meio, percebemos que a área este lado teremos que dividir por 2, ou seja, área por 2. E este lado, o comprimento, mantém-se constante. Mas o problema é que ao repartirmos para estes dois aqui dielétricos, percebemos que a distância aqui fica reduzida à metade, como também aqui a distância fica reduzida à metade. Então, assim nós já temos as bases para começarmos a resolver esta nossa questão, tá bem? Ok, vamos lá. Para o primeiro dielétrico, o que nós teríamos ali? Teríamos que o capacitor 1 será dado por ε0 vezes K1 vezes a área, e que tudo isto vai ter que dividir por 2 vezes a distância. Concorda comigo? Pois aqui a área a gente havia dividido por 2 e o 2 passou para o denominador, ficamos com 2 vezes a distância. Pois para o primeiro capacitor, não é? Ou seja, para o primeiro dielétrico, a distância não variou. Então ficamos com o capacitor 1 como sendo dado por isto. Agora vamos lá ver para o capacitor 2. Para o capacitor 2, aqui, vemos que ele vai ser dado por ε0 K2 vezes, aqui, deixa-me puxar aqui um pouco, vezes a área, não é? Por 2, e que tudo isso vai ter que dividir pela distância por 2, ou seja, a distância dividida por 2. Então estamos a dizer que o capacitor 2 vai ser dado por ε0 K2 vezes a área, e que tudo isso vai ter que dividir por 2 vezes a distância que divide por 2. O 2 com o 2 morre, a gente vê que isto vai dar ε0 K2 área sobre a distância. Pronto, então conseguimos determinar assim que a capacitância 2 vai ser dada por ε0, aqui o K2 vezes a área sobre a distância. Então, se a gente for a ver, existe aí uma simetria entre aqui o dielétrico 2 e o dielétrico 3. Vamos dizer que o dielétrico 2 é igual ao dielétrico 3 em termos de algumas grandezas ali, como... aliás, este é o capacitor 3, como ε0 e a área, uma vez que K é diferente entre aqueles dois dielétricos. Estamos juntos? Ok, agora só basta reconsiderar cada uma daquelas situações. Se a gente for ver, estes dois dielétricos aqui encontram-se associados ali em, na verdade, série. E para os capacitores associados em série, a gente vê que a capacitância equivalente é dada ali, portanto, pelas somas parciais. Só que aqui a gente consegue ver que ficamos com o capacitor 1, mas aqui podemos até não chamar disto de capacitância equivalente, mas sim vamos dar um nome qualquer, porque depois a equivalente será todas estas expressões aqui, todos estes capacitores, e aqui nós estamos a trabalhar apenas com 2 e 3. Estamos juntos? Então, vamos lá ver. Isto vai ser capacitor 2 mais 1 sobre o capacitor 3, que na verdade será igual a 1 sobre o capacitor 1, vimos que é ε0, o K2 vezes a área, que tudo isto vai ter que dividir pela distância, mais 1 sobre o capacitor 3, que conforme nós vimos aí é dado por ε0, área vezes o K3, e tudo isto vai ter que dividir pela distância. E desenvolvendo isto, a gente vê que aqui teremos novamente fração de uma fração, manter a primeira, multiplicar pelo inverso da segunda. Então, nesta primeira fração aqui, ficamos com a distância que vai ter que dividir por ε0, K2 vezes área. Vamos ter que somar pela distância que vai ter que dividir por ε0, e aqui o K3 vezes área. Concorda comigo? Exato. A termos que prestar muita atenção, a gente consegue ver que os denominadores são ligeiramente diferentes por conta do K2 e o K3. Então vamos achar aqui o menor múltiplo comum entre os dois. Então aqui vimos que terá que ser K3 e aqui sim terá que ser K2. Estamos juntos? Deixa-me aqui retificar isto aqui, fica K2. Então estamos a dizer que entre estes dois teremos que 1 sobre C é A, não é? Ou seja, a capacitância A será dada por, deixa-me mudar aqui a cor da caneta, vai ser dada por, aqui temos a distância que vai ter que somar, afinal vamos ter que evidenciar a distância são iguais. Ou seja, aqui teremos K2 mais o K3, tudo isto vai ter que dividir por ε0, multiplicando aqui por K2 vezes A vezes o K aqui 3. Estamos juntos? Então teremos basicamente esta expressão aqui, e que se a gente for a ver, aí a capacitância A pode ser dada por, seguindo aqui o produto dos meios igual ao produto dos extremos, a gente vê que isto na verdade vai dar ali como sendo ε0 área vezes K2 vezes K3, e tudo isso vai ter que dividir pela distância que multiplica por K2 mais o K3.
Estamos juntos até aqui. Exato. Então vamos dizer o seguinte, que sendo este aqui, não é, a capacitância resultante aqui na associação entre estes dois, vamos ter que associar com este terceiro, pois com este terceiro nós vemos que eles encontram-se em paralelo. E na associação de capacitores aqui em paralelo, vimos que é só somar. Vamos dizer que aqui a capacitância equivalente vai ser dada pela capacitância 1 mais a capacitância resultante aqui conforme a gente chamou de CA. Ou seja, aqui vamos dizer que isto era igual a C1, não é? A capacitância 1, nós calculamos aqui e vimos que deu ε0 K1 área sobre 2 vezes a distância. Ou seja, dissemos que deu ε0 K1 vezes a área sobre 2 vezes a distância. Mais o CA, ou seja, a capacitância A, que deu-nos ali ε0 vezes K2 vezes K3 vezes a área, que tudo isto foi dividir ali pela distância, que multiplica por K2 mais o K3. E aqui basta apenas achar o menor múltiplo comum. Vimos que aqui precisamos apenas do 2, aqui, não é? E aqui precisamos apenas do K2 mais o K3. E olhando para esta relação, aqui vamos dizer que a capacitância equivalente será dada assim por ε0 K1 vezes área, e isto vai ter que multiplicar por K2 mais o K3, não é? E aqui mais o ε0 vezes área vezes aqui o K2 vezes o K3 e tudo isto vezes 2, e que por sua vez tudo isto vai ter que sim dividir por 2 vezes a distância, que vai ter que multiplicar aqui por K2 mais o K3. Na verdade aqui não tem nenhuma ciência, é só o cálculo aritmético, e eu acredito que os masas sabem resolver isto. E aqui é só desenvolver isto que a gente já terá a nossa capacitância equivalente, atendendo e considerando que o ε0 e o A aqui são constantes. Estamos juntos? Ou simplesmente teremos ali que o ε0 multiplicando pela área vai ter que multiplicar por aqui o K1, que terá que multiplicar pelo K2 mais o K3. Tudo isto vai ter que adicionar ou seja, pelo produto K2, K3 vezes 2, não é? E tudo isto por sua vez vai ter que dividir aqui por 2 vezes a distância, que multiplica por K2 mais o K3. Novamente, aqui nem precisa praticar nenhum outro cálculo. Eu penso que a ideia principal aqui ficou, não é? Se aparece aí em uma das questões, aí uma das avaliações, é só resolver desta forma que o problema já foi resolvido. Novamente, esta questão prevalece. Basta aí substituir a capacitância equivalente e fazer o balanço entre ali a tensão aplicada, digamos, no início, antes da inserção deste dielétrico aqui. Estamos juntos? Se chegou até aqui, de certeza que estavas a gostar. Então não te esqueças de se inscrever no canal, caso não seja, de dar um like e de partilhar com os seus mais próximos, pois é somente dessa forma que o YouTube acaba percebendo que este conteúdo é muito importante e acaba sugerindo para os demais, tá bem? Até o próximo vídeo, onde a gente vai dar seguimento a esta ficha para pôr um fim. E lá, na verdade, é um vídeo que a gente preferiu reservar a parte, pois é uma parte muito turbulenta e eu quero explicar os circuitos de forma detalhada, sem correr. Está bem? Até o próximo vídeo. Tchau!